todo momento glorificar e exaltar o teu nome, Deus. Dizer que só o Senhor é Deus, que o Senhor é santo, é majestoso, é glorioso, é Deus de misericórdia, é Deus de salvação, é Deus de renovo, é Deus de transformação, é Deus de vida, é Deus que nos ama, é o Pai que nos ama. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o Senhor por tudo isso que o Senhor é pra gente, Pai. Obrigada pelo teu amor, Pai. Obrigada pela tua graça derramada sobre as nossas vidas. Pai eterno, em nome de Jesus, nós te louvamos, que o Senhor nos dá a oportunidade de poder te adorar, de poder exaltar o teu nome, de poder elevar louvores a ti, Deus. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te agradecemos muito mais por quem o Senhor é em nossas vidas. Te agradecemos pela salvação que nós temos através de Jesus. Pai eterno, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar sarando, Pai, sarando, curando essas almas que estão espalhadas pela face da terra, Deus. Aqueles que ainda precisam te conhecer, Deus. Aqueles que precisam te reconhecer. Pai, em nome de Jesus, aqueles que precisam relembrar o Senhor, Pai. Deus eterno, em nome de Jesus, cada membro desse corpo aqui que se chama Filhos Conscientes, eu te peço, Deus, o Senhor que está cuidando, sarando, transformando, renovando. Deus eterno, em nome de Jesus, cuidando das famílias, ó Deus, Pai, confortando, consolando, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, o nosso conforto. O Senhor é o nosso conforto, o Senhor é o nosso bálsamo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor chegue em cada lar, derramando esse consolo e conforto, teu bálsamo, Deus. Confiamos em teu infinito amor.
Olá pessoal, tudo bem? Que alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês e poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem me ensinado nesse momento de isolamento. Você tem falado com Deus nesse momento de isolamento? Tem buscado mais a Ele? Eu tenho. Tem sido maravilhoso, gente. Então, hoje vamos falar sobre tentação. Como vencer a tentação? Existe uma fórmula? Então, sabemos que Satanás é astuto. Ele sabe exatamente como tentar o homem nas 3 esferas da sua existência. E aí eu estou falando de corpo, alma e espírito. Vamos dar uma olhadinha no verso 7 do capítulo 2 de Gênesis. Vai dizer assim, olha. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Deus fez o corpo, e deu a esse corpo um espírito, e a junção desse corpo com o espírito se forma uma alma vivente. Então podemos ver assim, ó, corpo mais espírito igual a alma vivente. Pó da terra, fôlego da vida, alma. Exemplo: cérebro, neurônios, neurotransmissores, corpo. Mente, espírito. Desse modo, podemos ver que corpo mais mente é igual a ser humano. E são nessas esferas que somos tentados todos os dias. Nós temos desejos físicos e vontades espirituais. Como o apóstolo Paulo bem dizia, a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Essa é a nossa angústia. Tentações do corpo, tentações do espírito e tentações da alma. O corpo, ele quer sobreviver. O corpo tem necessidades básicas e outras que não são básicas. O espírito quer transcender, ele quer ambição, ele tem poder, ele quer poder. A alma, ela quer ser admirada, ela tem desejos, tem anseios. Então, para desestruturar o homem, Satanás, ele sempre vai tentar a nossa parte mais fraca. E às vezes, ele pode até tentar em todas elas. Dá uma olhadinha lá no capítulo 3 do verso 6 de Gênesis. O que ele faz com Adão e Eva? Diz assim: e viu que aquela árvore era boa para comer, corpo, agradável aos olhos, alma, e a árvore era desejada para dar entendimento. Entendimento gera poder, espírito. Corpo, alma e espírito. 3 esferas. Com Adão e Eva, podemos aprender exatamente como não agir. Eles foram tentados nas 3 esferas e caíram nas 3. E nós? Como temos cuidado dessas 3 esferas em nossas vidas? Temos alimentado o nosso corpo de forma consciente? E quanto ao espírito? De quem temos nos aproximado espiritualmente? O que temos aprendido? E quais os desejos temos alimentados a nossa alma? Com quais desejos a gente tem alimentado a nossa alma? Interessante que com Jesus, o segundo Adão, o Adão perfeito, podemos aprender como se manter firme nessas tentações. Perceba como Jesus agiu sendo tentado nessas 3 esferas, de um jeito muito mais difícil de resistir do que o de Adão e Eva. Está lá registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 2. Está dizendo assim lá: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Pães, corpo, necessidades do corpo. Eu percebo que a naturalidade dessa parte do texto, ela é surreal. Eu não sei vocês, irmãos, mas se eu tivesse 40 dias sem comer, eu estaria no mínimo com uma fome de uns 7 mendigos diante de mim. E o texto fala com a naturalidade, 40 dias e 40 noites sem comer, jejuando, Jesus. Meu corpo já teria dominado a minha alma e o meu espírito. Fácil. A não ser que eu tivesse o que Jesus tinha. Olha só. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui Jesus demonstra uma intimidade com Deus tão grande a ponto de ouvir as palavras que saem da sua boca. Precisamos nos relacionar com Deus a ponto de podê-lo ouvir a todo tempo. E essa intimidade de Jesus com o Pai que o afastou dessa tentação, a tentação do corpo. Vamos à segunda? Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: quanto aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomarão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Espírito, ambição, poder. Desafie ao seu Deus e ele te salvará. Perceba que para tentar Jesus em seu espírito, Satanás usa as Escrituras. Aqui, Jesus nos ensina que o conhecimento das Escrituras não nos fará sucumbir em ventos de doutrina, a falsos profetas, pastores midiáticos, salvação sem cruz, tradicionalismo e relativismo que o inimigo tem nos colocado no dia a dia. As Escrituras, quando bem estudadas, nos levam a caminho de amor, da compreensão e da justiça. Observe a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Aqui, Jesus usa da intimidade com o Pai e o conhecimento das Escrituras para se encher de autoridade. Então disse-lhe Jesus: vá-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Interessante que essas palavras, servidão e adoração, elas não cabem na mesma frase. Como é que você pode adorar alguém que te escraviza? Não é verdade? E é exatamente isso que Jesus propõe quando ele diz: adorarás e só a Ele servirás. Um Deus que para te libertar, você primeiro precisa querer ser escravo dele. E quando você se entrega a Ele, aí Ele te liberta. E aí você consegue parar, você não consegue parar de adorá-lo. E só assim se cumprirá na sua vida o versículo que diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Com o seu corpo ligado à intimidade a ponto de ouvir a voz de Deus, junto com o seu espírito, e com estudo e conhecimento da palavra, alimentado com estudo e conhecimento da palavra. A alma, assim como a junção do corpo e do espírito se torna a alma, também a junção da intimidade com Deus e o estudo da palavra irão fortalecer a nossa alma. Jesus, o segundo Adão, aquele que veio para pôr ordem em meio ao caos, nos ensina que o exercício da nossa fé, aliada ao relacionamento com o Pai, irão nos dar autoridade para resistir às tentações do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Para que possamos passar por essa terra como discípulos peregrinos até o dia que retornaremos ao nosso verdadeiro lar. Obrigado, pessoal, mais uma vez pela rica oportunidade, em nome de Jesus. Aqui eu encerro pedindo a todos mais uma vez, não se esqueçam, fiquem em casa.